Fala galera, análise pré-jogo de América e Atlético Mineiro pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E reforço aí o pedido para você se inscrever, estamos aí quase batendo a meta de 100 inscritos, então fica o meu pedido novamente aí para você me ajudar a atingir esta marca. Então vamos lá. Começando pelo desempenho recente aí das equipes considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o América fez 4 jogos em casa, vitória contra o Santos e 3 derrotas contra Bragantino, Botafogo e Grêmio. 25% de aproveitamento para o América nesses jogos. Já o Atlético também fez 4 jogos, né, fora de casa nas últimas 10 rodadas, empate contra o Atlético Paranaense e 3 vitórias contra Inter, Palmeiras e Bragantino, 83% de aproveitamento para o Atlético. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas dessas partidas. O América em média com 41% de posse de bola, um número relativamente baixo para um mandante, e o Atlético Mineiro também com um número muito próximo, né, 42% de posse de bola, um número aí também baixo para um visitante. Em termos de criação, a gente vai analisar a expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gol. Para contabilizar na estatística, o jogador não precisa finalizar ou marcar o gol, a ideia mesmo é ver se a equipe conseguiu levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Pelo lado do América, nos últimos jogos aí uma média de 1,53 de expectativa de assistências, é um número mediano para uma equipe mandante, e os adversários com 0,86. Pelo lado do Atlético, os adversários aí com 1,41 em média e o Atlético com 0,81 de média, também aí um número mediano para um visitante. Mas a gente vê, né, que o América superando bem aí os seus adversários, já o Atlético Mineiro ficando para trás em relação aos adversários. Em termos de finalizações, o América teve em média 14,5 finalizações por jogo e os seus adversários 13,5, um equilíbrio aí em termos de finalizações, mas apenas olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente usa a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados por um time com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender essas finalizações. Pelo lado do América, então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que marcasse 2,04 gols e os adversários 1,35. E quando a gente considera também a qualidade das finalizações, esse número cai um pouco para o América, para 1,93, e para os adversários sobe para 1,76. Então o América tinha uma leve superioridade ali em termos de expectativa de gols, mas na expectativa de gols pós-chute, a gente já vê um equilíbrio maior. Em termos de gols efetivamente marcados, o América marcou 1,5 gols por partida e os seus adversários 2 gols em média por jogo. Então a gente vê aqui que o América com números medianos em termos de finalizações e gols marcados, e um número relativamente alto aqui para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, e os seus adversários, né, com números relativamente altos para visitantes, e em média aqui marcando até mais gols do que o América. Pelo lado do Atlético Mineiro, os adversários em média deram 15,8 finalizações por jogo e o Atlético 9,8, então é uma vantagem razoável para os adversários, um número mediano aqui de finalizações para o Atlético Mineiro. Em termos de expectativa de gols, 1,34 para os adversários e 1,2 para o Atlético Mineiro, então a gente já vê um equilíbrio maior em termos de expectativa de gols, e considerando a qualidade das finalizações, aí o Atlético Mineiro leva vantagem em média 1,2 para os adversários e 1,74 para o Atlético Mineiro. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, essa vantagem fica ainda mais expressiva para o Atlético, meio gol em média para os adversários e 1,75 para o Atlético Mineiro. Então a gente vê aqui que, em termos de expectativa de gols pós-chute e gols marcados, o Atlético Mineiro com números relativamente altos para um visitante, e sendo que nessas duas últimas estatísticas aqui, ele até tem sido melhor do que os seus adversários nessa média dos últimos 4 jogos fora de casa. E
para finalizar nossa análise, vamos fazer aqui uma análise de tentar fazer uma projeção de placar para essa partida, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. A gente vai olhar aqui para o desempenho recente dessas duas equipes e dos seus adversários nesses jogos em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute e ver como que essas estatísticas, o que essas estatísticas trazem para a gente aí de probabilidade de vitórias ou empate. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre América e Atlético Mineiro, considerando a expectativa de gols no primeiro momento, né, que esses dois times produziram e deixaram seus adversários produzir, e também num segundo momento utilizei a expectativa de gols pós-chute. Então, com base na expectativa de gols, a gente vê um favoritismo claro aí do América Mineiro, 47% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 29% de chance de vitória para o Atlético Mineiro. Resultados mais frequentes: 1-1, 2-1 para o América, e depois a gente tem aqui um empate de vários resultados, né? 1-0 para o América, 2-0 para o América, empate em 2-2 e vitória de 2-1 para o Atlético Mineiro. E quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ver que o cenário se inverte. Então, com base na qualidade das finalizações, o Atlético Mineiro leva vantagem, a probabilidade de vitória do América cai para 32%, o percentual de empates aqui fica praticamente igual, com 23%, e a probabilidade de vitória do Atlético Mineiro sobe para 45%. A gente até tinha visto ali na análise no slide anterior que o Atlético Mineiro tinha ido bem, né, na expectativa de gols pós-chute, então isso aí muito provavelmente fez o cenário se inverter. Os resultados mais frequentes: empate em 1-1, vitória por 2-1 para o Atlético Mineiro e depois vitória por 2-1 para o América, com 8% das ocorrências, e a gente também tem um empate aqui por 2-2 também com 8% das ocorrências dessas 10 mil simulações aí que eu comentei. Então a gente vê aí cenários bem distintos, né? Em termos de expectativa de gols, o América levaria o favoritismo. Em termos de expectativa de gols pós-chute, o Atlético Mineiro tem um cenário mais favorável para a partida. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de América e Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!